Ó os gringos reagindo à taxa aqui. Galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos as reações dos meios desse do Brasil podem estar ligados nas notícias. Inscreva. Valeu. A relação comercial com o Brasil. Então, muitos americanos podem estar ligados nas notícias sobre as tarifas do Brasil, se perguntando como isso afetará suas compras. O Brasil exporta muitos produtos que vemos no supermercado diariamente, principalmente café. Somos um grande importador de café do Brasil. Também importamos suco de laranja e outros produtos. Até importamos um pouco de petróleo bruto. Uma tarifa de 50% efetiva em 1º de agosto, se o Brasil não negociar, pode encarecer tudo isso em 50% para o consumidor. Você levanta outro ponto importante sobre a política envolvida. Até agora, vimos cartas do presidente no Truth Social para países com déficit comercial com os EUA. O Brasil é o primeiro país mencionado que compra mais dos EUA do que o contrário. Temos um superávit comercial de quase 7 bilhões e meio de dólares com eles. Por isso, a retórica do presidente é sobre Bolsonaro. E o Trump falou o contrário ainda. Não sobre o país nos enganando com déficit comercial. Novamente, temos um superávit comercial. Kate. Há alguma forma de analisar nossa relação comercial com o Brasil, Brian, e ver algo injusto acontecendo? Algo que justifique Donald Trump usar o comércio como arma? Bem, novamente, e ao analisar a carta que ele enviou ao Brasil, ela está totalmente reestruturada em comparação com o modelo padrão usado para outros países essa semana, incluindo Coreia do Sul, Japão e países menores como Cazaquistão e Moldávia. Com o Brasil, ele iniciou a carta com um parágrafo inteiro sobre como achava que o país estava tratando Jair Bolsonaro injustamente. Isso ressalta que o presidente não terá sucesso em usar o déficit comercial e a alegação de que estão nos enganando como desculpa para impor esse tipo de tarifa. Mas a questão é, o Brasil ainda pode negociar com os Israel. Isso continua relevante nessa conversa, como é com qualquer país com o qual temos déficit comercial. Agora há um prazo, faltam algumas semanas até 1º de agosto. O governo brasileiro pode convencer os Arcos Social a não impor essa tarifa de 50%? Essa é a questão em aberto no momento. Ele acabou de botar 35% no Canadá também, tá fazendo isso com todo mundo. Pra poder ter leverage, né? Pra poder ter alavancagem. E poder fazer o que ele quer lá, né? Ele quer transformar o Canadá no outro estado americano e ficar com tudo aquilo lá. Ele tá metendo louco. Ele quer ficar na história, ele tem mais o que pra conseguir? Ele já é milionário. Bilionário, será? É ricaço, famoso. Ele tem que aproveitar pra entrar na história, é o que falta pra ele. Então ele tá fazendo tudo pra isso. O presidente liga pro Bolsonaro. Essa é a questão-chave. Usar política econômica para influenciar. E é engraçado essa proximidade. Queira ou não, os Bolsonaro estão bem próximos, né? A ponto do Trump meter um louco em nome de uma nação inteira em cima de outra nação inteira. Né? Tipo, é muito louco. É legal e terrível ao mesmo tempo. Você fala, caralho. Outro país não é novidade. A gente impõe sanções a países quando eles cometem violações de direitos humanos. Isso é algo totalmente diferente. Bolsonaro nem é presidente atual, então interfere no sistema legal para defender alguém que fez o mesmo que Trump. Foi basicamente um 6 de janeiro, Bolsonaro mandou apoiadores protestarem contra o resultado da eleição. É como se ele achasse um amigo no mundo para defender e usasse isso para intimidar o sistema legal do Brasil. É muito incomum. Achou um amigo louco no mundo para defender. Deixe-me ler isso do Washington Post sobre o que aconteceu após a insurreição no Brasil, comparado ao que ocorreu aqui depois da insurreição de 7 de janeiro. Eles escrevem, cito, Bolsonaro foi impedido de concorrer a cargos públicos até 2030 pelo Tribunal Eleitoral Superior, mesmo com investigações policiais... E outro que a gente vende, o mundo inteiro quer, velho. O mundo inteiro quer. Mas é lógico que é ruim, desestabiliza. Tem um monte de... É pior pra gente... A vingança do Lula é pior pra gente. Ter que comprar de lá pagando 50% a mais. Mas a galera que vende pra lá... vai conseguir vender pra outros lugares. Isso sem dúvida. Mas claro que é chato, né? Quem é empresário aí, sabe, vai trocar de fornecedor assim é um inferno, não é? Mas não é pior pra eles. Se só incluir tudo, vai melhorar, vai ficar bom pro BRICS, né? Ele tá ajudando o BRICS sem querer. Em novembro, a Polícia Federal recomendou acusações contra Bolsonaro e dezenas de associados por supostamente liderar um complô para subverter a vontade dos eleitores, assassinar rivais e manter-se no poder por decreto militar após sua derrota. Quem tá censurando esse comentário tá louca, Júlia? Eu não tô, não. Só se da outra vez você falou alguma coisa e deletaram e ficou salvo aí. E não sou nem eu, porque eu nem gosto que faz isso, só quando tá xingando mesmo. Olha lá, ó, tá normal aqui, ó. Eu não faço essas coisas, velho. Nem xingando, eu vou lá e respondo, vocês sabem. É que o pessoal, às vezes, aí pra ajudar a live, tá me atrapalhando, eles barram, né? Eu deixo, porque às vezes, com razão, né? Também não posso ser idiota. Mas não sei se foi seu caso ou não. Deve tá travado por causa da outra vez, alguma coisa, mas... Pede aí pro pessoal destravar, se for o caso. Em 2022.
Eu nem sei O onde relatório é. policial foi enviado ao STF e as autoridades do Ministério Público estão avaliando os próximos passos. O interessante, Sam, é que ele fez isso... O Lula acabou de falar que não queria, que tinha que parar de usar o dólar, né? Essa reunião do BRICS aqui pesou. Ele tá querendo atrapalhar o BRICS também, é lógico, né? Mas ele tá ajudando fazendo isso. Anos após os apoiadores de Trump fazerem o mesmo. Ele usou a mesma retórica de Trump. Se eu perder esta eleição, significa que ela foi fraudada. A esquerda está manipulando contra mim. Ele tentava citar anomalias em dados ou urnas eleitorais, mas o país e o tribunal logo o refutaram, afirmando que isso não existia nem estava acontecendo. Diferentemente do Secretary Cell, a democracia e o judiciário no Brasil conseguiram processar o ex-presidente. Eles conseguiram impedir o ex-presidente, acusado dessas ações, de concorrer a cargos novamente. E acho que o Trump percebe isso. Trump reconhece os paralelos entre o que aconteceu com ele em 2020 e com o Bolsonaro. Também noto que na política conservadora atual, como nos eventos do CIPAC, os Bolsonaros são presença constante. O filho do Bolsonaro fez conexões com o movimento MAGA. Ele tentou criar laços fortes com os principais aliados do Trump. Bolsonaro se apresenta como uma figura trumpista, talvez alimentando o ego do Trump. Trump sempre buscou alianças com figuras autocráticas controversas como Bolsonaro. Então tudo isso provavelmente influencia a situação atual. E outra coisa que eu diria é, talvez isso seja único do Brasil, mas Trump realmente adora a ideia de... Galera, quem viu já o pessoal falando que Javé é golpista, é demiurgo e deu um golpe em Elion, essas histórias todas aí, veja a última aula pra membro aí, por amor, pra explicar tudo isso, pra vocês entenderem, matematicamente, sem dúvida, e tudo se conectar. Inclusive, os argumentos deles. Entendeu? Não é que a gente nega o argumento deles, a gente pega e fala, ó, tá aqui, o seu argumento é esse, é por isso. Entendeu? A luz não nega os tons das cores. Ah, você não é assim, não. Fala, você é. Mas aquele também. Ó, junta tudo, a verdade tá aqui. A luz abraça as opiniões, que são as cores, e isso é ela, a união. Não é o contrário, igual eles tentam fazer, apagar os outros, pra só eles serem. Poder negociar por capricho com qualquer nação, certo? Quer dizer, essas cartas... Nada a ver aqui o assunto, né? Mas é só pra... atrapalha o corte dos caras aí, tem que parar de fazer isso. Mas é importante. Se você as ler, elas são meio ridículas, não é? Não é algo real. O modelo é estranho. Há maiúsculas em todo lugar, estranhamente. Ele tenta fechar todos esses acordos. É porque a história acaba ficando na mão do azul. A onda mais rápida. O azul é mais rápido. Tem menos abstrato entre seus movimentos. Certo? Então tem menos abstrações que as outras cores, que ficam mais tempo no vazio. Então, o todo tem essa conexão de tradição, de linha, através do azul. Né? Então tem uma explicação matemática, científica pra isso. Por isso que Odin, Zeus... vai puxar pra isso, a lógica que vai administrar as demais cores, porque é como se estivesse no futuro delas. Ele só é barrado pelo violeta, o Messias. Jesus chegou, tirou o poder de Zeus, de todos esses deuses aí ao redor. Porque são desdobramentos dele mesmo, ali no violeta, que vai juntar os dois extremos, né? O céu e o inferno, o azul e o vermelho. Então por isso que tinha sempre um personagem que linkava os reinos, né? Você pega ali, você tinha Loki, que era um gigante e era um deus nórdico. Você tinha Prometeus, que era um titã e era um deus grego. Sempre você vai ter um Messias entre as eras, na passagem de eras. E aí você entende como vai de 108 para 72, 72 para 144, 144 volta para 108. Isso matematicamente é o giro de eras, né? Os cabalistas são loucos para encontrar essas respostas, os talmudistas, eles estudam isso na essência. Mas Deus falou que ia cegar os sábios para entregar isso pros doidos. Pros humildes. E é isso que tá acontecendo. Então quem sentir de fazer, dá uma estudada aí, dá uma avaliada que vocês vão gostar. E também pra vocês terem as respostas, né, entenderem. Tanto é que o azul, Israel, que ficou com essa tradição na mão, permanece até hoje aí, enquanto os outros deuses, outros reinos vieram e foram, né. Então tudo se conecta, é a única explicação plausível. O resto senão fica parecendo fábula. Dá uma mudada aqui. Salve, Fagner. Obrigado pela ajuda, Deus te abençoe aí. Tem um prazo se aproximando. Claramente não conseguiram 9 acordos. Agora meti um corte aqui no meio da parada. Ferrei o Leandro e a galera. Em 90 dias. Fizeram uma extensão. Acho que Trump gosta de estar envolvido na negociação. E neste caso, nem é sobre segurança nacional como justificativa para as tarifas, mas sim sobre considerações políticas domésticas. Salve, Tatiele, luz pra nós. Sim, mas vamos refletir nisso por mais um segundo e por que Trump se importa tanto. Você mencionou que ele se vê em Bolsonaro, que são tipos de líderes semelhantes. Bolsonaro foi chamado de Trump dos trópicos durante seu mandato. Ele foi agressivo da mesma forma que Donald Trump tem sido. É só isso? Trump o vê como aliado, amigo ou um mini-eu e quer interferir em outra democracia?
Como usar o comércio como arma? Eu acho que parte... Não digo que seja Ele deve querer a América inteira, velho. Ele quer, com esse Bolsonaro aí eu consigo transformar tudo em Estados Unidos. tudo, mas acho que é parte disso. E pode-se olhar para outro caminho aqui, outro veículo, ou melhor, outro cenário. Salve, Roberta, Recentemente, Júlia. Trump mergulhou na política interna de Israel, onde Netanyahu enfrenta seu próprio impasse judicial e julgamento por corrupção. Salve, Daylon. Trump Tô ensinou aqui na galáxia. implícita e explicitamente. Tô na A ajuda nave. dos Enel a Israel é significativa, damos muito dinheiro para armamentos. Salve, Girão. Ele sugeriu que, se os casos contra Netanyahu não forem arquivados, isso pode ser um risco. É outro caso de Trump usando a diplomacia americana e nosso poder econômico para atingir objetivos políticos domésticos em outros países. Ele é muito tirano, né? Ele atropela toda a diplomacia, todos os bons costumes e fala, vai fazer isso, senão eu vou te foder. Cadê o livre mercado agora? Cadê a direita falando livre mercado agora? Isso que eu não entendo. Cadê? Não é livre mercado? É livre mercado, oferta e procura. Estados Unidos é capitalismo, livre mercado. Olha o livre mercado aí. Ou é do meu jeito ou taxa, ou é do meu jeito eu te quebro. Igual sempre fizeram, não é de agora. Fizeram isso com todos, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, todo mundo é do meu jeito eu te quebro. Ou você vai ter um pau mandado aí, abaixando a cabeça pro dólar, com um banco nosso aí definindo o valor do seu dinheiro, ou eu te quebro. É isso, e tem idiota batendo palma. Também o outro lado é um monte de comunista louco. Fica difícil também. Então, acho que ele vê uma aliança com Bolsonaro. Ele vê uma parceria com Bolsonaro e tenta aproveitá-la usando tarifas e comércio. Brian, me fale sobre o lado técnico, porque tem mais um detalhe nisso. É o Donald Trump acusando os brasileiros de serem injustos com a tecnologia do Sekawa. Sim, isso é o que chamariam de revisão da seção 301, onde o Departamento de Comércio analisaria as ações do governo brasileiro em relação às grandes empresas de tecnologia do Zicarregal Célula, como Meta ou Apple, seus serviços no Brasil, e como o governo regula ou permite que compitam com empresas brasileiras. O lado tecnológico trouxe É uma... lógico, galera, eles estão pra fazer guerra. Ninguém faz guerra sem as nossas proteínas, animal, vegetal, sem a nossa alimentação. Ninguém faz guerra sem o nosso ferro, urânio, titânio, tungstênio, nióbio. Você não sabe, eles não vão ficar te falando, olha, vocês têm tudo de fundamental, viu? Mas a gente compra baratinho, viu? Eles não vão te ensinar isso na escola, o Mac deles não vai deixar. Vocês não vão ver isso na mídia deles, na Reuters deles, na Time Warner, tudo que você vê aí são canais agregados. Você não vai ouvir, ó, brasileiro, tudo é seu, viu? A gente compra bem barato e você tá na merda. Você não vai, eles não vão te falar, né? uma dimensão à discussão tarifária, notavelmente com o Canadá. O governo canadense decidiu taxar serviços digitais americanos, como o Meta, operando no país. Isso irritou o presidente, que aumentou drasticamente as tarifas sobre o Canadá, fazendo-o recuar. Essa é outra vertente da conversa sobre tarifas que também vimos surgir em países como a França, onde propuseram algo muito semelhante na tributação de serviços digitais. Isso provavelmente provocará o presidente à medida que as negociações tarifárias continuam ao redor do mundo. É surpreendente que... Eu vi esse negócio aí, ele me mandou também. O cacique cobra coral, né? Que o pessoal dos Estados Unidos contrata ele pra fazer sol. Aí eles ficaram bravos com esse negócio, falou que não vão mais prestar serviço pra eles. Do nada deu um tornado lá na Casa Branca. Os caras falaram, aí ó, o cacique, vai zoando com ele. Ai, ai, bom demais, velho. vivamos num país com um presidente? Eu talvez esteja sendo ingênuo aqui, mas onde ele quer interferir ativamente em outra democracia assim? Estou sendo ingênuo? É isso que os americanos fazem? É o que fizemos no passado? Estamos sempre... me diga você. Não. É o que sempre fizemos. Nós interferimos, sim. Nós, na política de muitos países, derrubamos presidentes. Boa. Não De somos todos. ingênuos, mas isso é tão evidente e específico. Não parece. E lá no Iraque e na Líbia, quando o Gaddafi falou, ele começou a pegar todo o dinheiro do petróleo deles e depositava na conta de cada cidadão, um percentual. E o Saddam, quando queria unir todo mundo lá na União Árabe deles lá, aí eles fomentaram a treta com o Irã, sunita e xiita, debulharam eles lá e depois atacaram e acabaram de afundar o Iraque. Quem eles não conseguem comprar, eles afundam, né? Aí o resto dos sunitas eles compraram. E sobrou os xiitas do Irã que eles estão tentando derrubar. Pra quê? Pra fazer a zona que eles fazem. É uma Israel santa querendo impor a santidade no mundo? Não. É uma Israel aborteira, prostituta, né? Como Deus falou que seria, e envergonha ele, então a gente tem que acusar pra se arrepender, né? É uma Israel aborteira, campeã de ateísmo, promiscuidade, tudo que não presta, financiadores da cultura woke, indo em nações que rezam pra impor o inferno lá. Veja bem, veja bem. Você não tem que estar de um lado nem de outro. Você não tem que virar um muçulmano, nem ser judeu. Nós somos cristãos, nós voltamos da morte, somos seres vivos, humanos, um só corpo, falando a verdade, somos a verdade viva. Só.
Mas a verdade é a verdade. Eles que se adequem. A gente vai olhar pro vermelho e falar, tá ali, o azul tá ali. Fato é fato. Ser bom para os brasileiros nem para nós. É difícil entender a estratégia aqui. Como sempre com Trump, pode ser só um capricho, ele gosta de se meter nas coisas, quer estar no meio disso. O pior cenário é uma aliança de autocratas liderada por ele. O objetivo seria trazer empresas de tech sem controle e ditadores. Essa é a visão mais conspiratória. Aqui no estúdio comigo, Brian Chung, correspondente de negócios e dados da NBC, e Ron Insana, analista sênior e comentarista da CNBC. Então, Ron, vou ler algo do New York Times para você. Os esforços de Trump de usar tarifas para intervir num julgamento criminal estrangeiro mostram como ele vê taxas como arma universal. Que mensagem isso passa aos outros países e aos EUA sobre nossa política comercial? Bem, até onde sabemos, não há base legal para o presidente impor tarifas baseadas na política de outro país e também não há justificativa econômica para isso. Ele não pode alegar emergência com o Brasil... Mano, 50% não é uma taxa, 50% é pra quebrar. Você põe 50%, é impossível trabalhar. Todo mundo que comprava do Brasil, com 50% mais caro em tudo, não vai comprar mais. Não é uma taxa, vai dificultar, não, vai quebrar. É pra cortar negócios, né? Então, graças a Deus, o que o Brasil tem, todo mundo quer, todo mundo precisa. E inclusive o povo aqui dentro, que fica sem... que eu já acho um absurdo, né? Mas tá bom. O que a gente precisa? De conforto, poder de troca, né? Produzir aquilo que precisamos. O Brasil é um continente. O Brasil pode produzir tudo o que precisa, só que não produz, né? Nós somos... Tem 3 empresas que produzem avião pro mundo inteiro, basicamente, né? A Boeing, a Airbus e a Embraer, que venderam lá de forma traiçoeira. Mas tá aqui, é nosso. Então se a gente produz o que precisa da tecnologia mais cara e avançada do mundo, que são aeronaves, o que a gente não pode produzir? O que a gente não consegue produzir? A gente pode fazer o infinito aqui, eles não deixam. É um bando de pau mandado, por isso que a gente defende aqui o Congresso Online, fiscalizando um por um cada voto. Falou uma coisa, fez outra, na hora os eleitores vão negativar, vai cair, perder o cargo. Vai ter que cumprir o que prometeu. É a solução, é a cura nítida pra qualquer um que pensar. Se vocês se esforçarem por isso, propagarem isso todo dia, toda hora, acabou. Tá aí a solução já. Mas as pessoas não estão interessadas na solução, né? As pessoas estão mais interessadas em serem a solução. E alguns em combaterem a solução porque estão vivendo bem. Se vier agora o Messias, fodeu. Se vier uma solução agora, fodeu. Bem na minha vez, bem a hora que eu tô com grana, comendo todo mundo, vivendo bem, agora vai vir... Não. Quem tá no topo não quer mudar nada. Um superávit comercial de cerca de 7... Por isso que eu não me deixo cair lá, me iludir, tá entendendo? Pela 1000ª vez na minha vida, eu chego por conta própria, sabe? Tamo lá, com acesso a quem quiser, pra fazer o que quiser, entendeu? Eu só preciso, ó, isso não fala isso, não pergunta isso, ó, isso aí é perigoso, ó, não faz aquilo, não é? Foda-se, entendeu? Jogo tudo no lixo, vou pro inferno de novo, mas a verdade é a verdade. Não vou ficar puxando o saco de ninguém pra ficar lá, foda-se, quem tá morto são eles. Se a verdade tiver espaço lá, beleza. Né? Agora, se tiver que virar putinha do sistema, ai, não pergunta isso, não fala sobre isso, tá indo bem, foda-se, foda-se, entendeu? Foda-se. Foi assim minha vida inteira, é agora que eu vou... Se a verdade não cabe, eu não quero ir, eu não tô, entende? E eu não vou ficar de gracinha com quem defende a mentira, né? Fico chateado, eu entendo, não precisa se comprometer, mas eu não posso ser hipócrita, nem consigo, né? Nem consigo. Então... E bilhões de dólares, Chris, talvez um pouco menos este ano. É difícil entender por que ele faz isso. É parte de uma abordagem errática e caótica das tarifas, usada para corrigir desequilíbrios, arrecadar ou nivelar o campo para certas indústrias do EUA. Não sabemos qual é realmente o objetivo final em relação às tarifas. Isso traz uma nova dimensão ao uso das tarifas, algo que certamente não vimos antes. O poder econômico tem sido usado para punir, digamos assim, claro, outros países por coisas que fizeram, ofensas e tal, mas o presidente do Brasil escreveu isso.
Ele alertou que o que rola com Bolsonaro é só responsabilidade da justiça brasileira. Mas fala do impacto real de uma incerteza diferente, porque dá para dizer que isso muda tudo de novo na política externa do país. Bem, pode haver um impacto econômico modesto, já que hoje vemos os preços do café subindo, por exemplo, porque o Brasil é um grande exportador de café para os Uruguaios. Os mercados financeiros em geral realmente... E como discuti na MSNBC com Stephanie Gullet e outros, não reagiram às tarifas porque parece que muitos investidores profissionais não acreditam que essas medidas serão implementadas ou mantidas como o presidente descreveu. Mas claramente, de uma perspectiva... Cara, a gente não usa quase nada da nossa capacidade produtiva. Se o Brasil quisesse produzir ao máximo, a todo vapor, nossa. É que a gente é uma pecinha nesse jogo. Que agora o brasileiro tá acordando. Tá vendo o poder desses que se dizem não são. Sabe, aquilo que a gente falou por anos, era proibido, perdemos o canal, perdemos a vida, a nossa juventude, gritando essa verdade pra agora eles começarem a... Sabe? E beleza. Pelo menos é alguma coisa, né? Que acorde todo mundo, a gente quer o bem de todo, a gente quer que a palavra de Deus se cumpra. Que o judeu acorde, veja o sacrifício do Messias por eles, veja que eles estão errando por culpa do Talmud. Mais uma vez a culpa vai cair pro capeta, a culpa vai cair pros reinos de Lúcifer, pro Talmud babilônico, que vai bastar tirar o Talmud e pronto, tirou toda a sujeira, a Torá tá limpa, os judeus estão limpos. Entendeu? Mais uma vez o sacrifício foi feito no mergulho do inferno, que os salva, os recicla. Eles estão dizendo não pra isso. Pra você ver o nível, né, de mimo. Né? Um não pra salvação. Então, sobra só o quê? O vazio. Aí vem aquele inferno. Aí eles voltam pra Deus. Não por amor, mas por medo. Isso é triste. Deus merece mais. E Ele nos tem por isso. Econômica global, isso é preocupante para muitas pessoas e para quem está negociando ou tentando negociar acordos com o Zenelila no momento. Acho que entrei nisso rapidamente. Sim. O UBS, um banco de Wall Street, de... E aí, alguém poderia dizer, mas vocês também por medo. Vocês caíram lá no inferno, foram os Sherlock Holmes, que inventaram essa magia aí, deram um jeito no abstrato, criaram esse mundo. Os judeus foram atrás, viraram os talmudistas macumbeiros por culpa de vocês. Foi culpa do Egito, foi culpa da Suméria, foi culpa da Babilônia, foi culpa da Pérsia, foi culpa da Grécia, foi culpa de Roma. Foi culpa tua, Lúcifer, que os judeus tiveram essa informação e viraram isso aí, os talmudistas. Sim, foi pago naquela cruz. O rei entregou o mundo, foi humilhado, sofreu, cuspido, odiado. É humilhado até hoje pelo seu povo, de quem ele era rei, que o matou, o jogou fora. Certo? Mas no vazio, seu brilho foi visto. Ele morreu rei de Israel, ressuscitou rei das nações no mundo inteiro. E salva Israel dia após dia até hoje. E ainda assim eles não enxergam, ainda assim eles não se rendem. Né? Agora, a gente caiu no inferno e voltou por medo da agonia? Talvez seja verdade. A maior dor do filho é isso, é esse. No único momento que ele não chamou Deus de pai, chamou de Deus, naquele vazio. Por que o Senhor me abandonou, sabe? No único momento que ele ficou sozinho no vazio, o fodão, o maior anjo, o maior demônio, Lúcifer, o poderoso. No único momento que ele ficou sozinho no vazio, já se mijou todo, se borrou todo. Ai Deus, por que você me abandonou? Ah, agora você não é... Agora... No único momento em que ele devia ser leal, no vazio, ele acusou Deus de abandono. Um erro, um momento, uma queda, na morte, no vazio, que senão não seria morte, não seria o vazio. Ali ele entendeu tudo e todos. No único ponto que temos em comum, a agonia. Onde todo mundo vai encostar para conhecer a humildade. E proteger o outro, que é ele mesmo amanhã. Nós revezamos momentos. Então sim, voltamos por medo a servi-los. Mas corremos o risco de morrer e cair lá de novo, todo dia. Por amor. Por que eu tô olhando pra lá? Essa câmera é aqui agora, o burro. Tô olhando pra... Tô cego ali, olhando pra luz. Qual que é o hábito? Tem... Caralho. Então, esse é o fato. Talvez tenhamos voltado por medo, sim, daquela agonia, daquela desgraça. Né? Mas corremos mesmo tendo o carimbo da agonia extrema, é melhor ser torturado embaixo de uma ponte aqui do que presenciar o vazio. Mesmo tendo essa memória na nossa alma, até na nossa mente, com as expansões que fizemos, a gente se arrisca todo dia. E isso é por amor. Tá? Parece um esforço desperdiçado analisar cada post do Trump no Truth Social. No fim, esses bancos veem que o presidente vai recuar perto do prazo e adiar mais uma vez, com outro atraso. É por isso que não vimos os mercados financeiros fazer nada louco. Mas isso é uma aposta em ciclos, porque se as tarifas entrarem em vigor em 1º de agosto, os mercados podem cair como em abril, pois não estavam prevendo isso.
Trump ameaça o Brasil com tarifa de 50%, citando o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na carta ao atual presidente, Trump chamou o julgamento de caça às bruxas e exigiu seu fim imediato. Para mais detalhes, recebemos Daniel Tannenbaum. Ele é sócio da Oliver Wyman e membro sênior do Atlantic Council. Daniel, bom dia. Bem-vindo ao nosso espaço especial. Explique essa ameaça de Trump, já que o Brasil tem superávit com o ZEWA. O que está ocorrendo? Acho que tô tão confuso quanto você com o que tá rolando aqui. Beleza. Porque esse lance todo de tarifas desde o dia da libertação foi uma declaração de emergência nacional por causa de um déficit comercial. Eu escolhi pra luz, e tô como vendo você nada. disse, em maio, o Brasil exportou os 3,61 bi e importou os 3,63 bi dos IWA. Então, um déficit comercial praticamente inexistente. Não sei bem qual é o problema, e isso tá na carta. O foco disso não tem nada a ver com desequilíbrio comercial. Tem a ver com a visão dele sobre o suposto maltrato do ex-presidente do Brasil. Então fica a dúvida, o que exatamente estamos tentando conseguir com isso? Pois é. Certo. E mostra que Trump usa tarifas como arma política. Sim. Como meio de obter o que quer, além dos benefícios econômicos para os Israel, que ele diz ser o objetivo. Tá aí o livre mercado de vocês. O presidente também anunciou uma tarifa de 50% sobre o cobre. Isso está em tudo, dos celulares às câmeras que nos filmam. Que impacto isso poderia ter? Bem, se o objetivo é minerar e obter mais cobre nacional, e já fazemos isso no seu, pode funcionar. O que ele quer é que as empresas que nem a Taurus. Se a Taurus fabrica aqui no Brasil e vende pra lá as armas, que as armas curtas mais vendidas nos Estados Unidos são nossas, da Taurus, vai ficar 50% mais caro. Mas eles têm fábrica lá também. É só eles fazerem mais fábrica lá, a ponto de cobrir todo o mercado nacional lá, americano, produzindo dentro, e aí não tem taxa. Aí eles vão dar emprego nos Estados Unidos. Como ele tá entrando nessa briga com a China, ele quer trazer mão de obra pros Estados Unidos. Só que a mão de obra americana é muito cara, velho. Pra você fazer uma fábrica nos Estados Unidos, contratando americano pra trabalhar, você vai gastar muito mais do que no Brasil, na China. Na China, então, os caras trabalhando. Era de graça, quase. Era um absurdo. Ainda é, porque é muita gente. Mas eles estão melhorando, né? Só que com essa de trabalhar de graça, porque eles estavam passando fome, um pouquinho pra eles ir comer já era tudo, em perspectiva. E com isso eles conseguiram alcançar todas as patentes do mundo. Por fabricar barato tudo, pra todo mundo, eles sabem como fabricar tudo. Entendem? Eles têm dentro deles ali um carimbo de tudo que foi inventado. E isso é muita... Esse é o poder verdadeiro, de produzir. Só que aí falta o quê? Matéria-prima. Que nós temos. Embora eles tenham bastante também, estão descobrindo coisas, mas o Brasil é o Brasil, né? Que é uma coisa muito única, muito especial. Tem coisas que só aqui tem. E a gente mal usa, mal explora. Mas importamos 800 mil toneladas de cobre por ano do Chile, México e Canadá. Não dá para substituir tão rápido, então tudo com cobre, que é quase tudo, vai ficar mais caro. E acho que ele vai voltar atrás quando perceber o erro dessa política. Então, pelo que eu entender nessas matérias, nem eles estão entendendo muito bem por que essa guerra tarifária com o Brasil, por que essa tarifa de 50%, é pela política, é pela economia, ninguém sabe, cara, da onde surgiu isso. Pois é, Will, bem por aí, né? O que tu fala é bonito, mas esse negócio de Lúcifer é satânico. Pra vocês verem o peso que tem o nome, né? Quer dizer, o pessoal usa o nome de Jesus pra fazer um monte de besteira. Aí não pesa, né? Agora, olha o respeito. Isso que é triste, né? Como o medo, como... respeitam mais o mal do que o bem, né? Aí, quer dizer, roubaram o nome de Deus, de Jesus, pra fazer besteira. Aí Deus, como sempre, vai no vazio. Igual ele fez com Israel. Tinha nações incríveis, gigantescas. Ele pegou a mais perdida, a mínima. Né? Então qual o nome abandonado, desprezado? Quem é o único com poder pra reciclá-lo? Como um ladrão na noite. Como o oposto do que é. A ovelha negra, o rei crucificado. É o alfa e o ômega. Então me dá o nome mais imundo que tem. Que a minha luz vai iluminar. Lúcifer, portador da luz. É o vazio trazendo a luz de volta. A mesma estrela que traz o dia, Vênus, fecha a noite. Vênus, a mesma. Parecendo duas. O violeta, parecendo o vermelho e o azul. São dois, mas são é um. E dali a luz vem, dali o sol nasce. Então o arrebatamento ele vem como Vênus, pra na volta vir como o sol, que todos vêm. Isso é bíblico, isso é o que tá acontecendo. Isso pode plasmar de várias formas, sabe? E a gente deixa isso na mão de Deus. Porque é o nosso corpo. Vai ser você sofrendo ou revolucionando o seu coletivo. Vai ser cada um de vocês, cada um de nós. Vai ser o Brasil. Somos nós juntos sofrendo por isso, na pele messiânica. Perdendo e ganhando. Cara, eu continuo olhando pra ali, igual um imbecil. Acostumei, caralho, há muitos anos ali olhando pra ali. É aqui, porra. E ainda fico vesgo, que eu fico olhando pra luz ali, tô vendo nada agora, tá tudo... Né?
E a gente vai passar por isso juntos. E o Congresso Online é a forma da gente conseguir ter o vínculo com o nosso corpo. De fato, sermos um corpo vivo. O povo escolher, mas o povo é burro. Né? Mas vai dar errado, convence o outro lado. Vai ter acesso, vai ter comunicação. Não vai ser a rede social definindo, não. Vão ser os dois ângulos ali falando e tendo acesso um ao outro pra verdade plasmar. Essa é a ideia do Congresso Online. Não é só a votação, é uma rede social verdadeira. Onde as opiniões podem ser ditas. A lei não vai te impedir de falar que o cara é aquilo, aquele é aquilo. É o que é. Você vai falar o que for. Pra gente poder chegar numa conclusão. O resto vai te refutar. Você fica falando besteira, o resto vai te ver mal. Você não vai ter como provar, o resto vai te excluir, o resto vai te deixar de canto. O resto a consequência de falar besteira, a pessoa colhe naturalmente. Eles não proíbem porque é besteira, eles proíbem porque eles têm medo. Esse é o fato. Mas é isso. Essa tarifa para entrar em vigor dia 1º de agosto, o Brasil já deixou claro que não vai baixar a cabeça para os Estados Unidos, não tem que baixar a cabeça mesmo para ninguém. O Brasil vai dos brasileiros e não de um presidente que se acha o Deus do mundo lá de fora. Mas é isso. E aquela história também, eles estão deixando claro que uma tarifa de 50% contra o Brasil vai pesar muito no bolso deles. O Brasil exporta muitos produtos para lá, principalmente produtos de supermercado, ou seja, brasileiros, que vão afetar diretamente o consumidor dos Estados Unidos. É, cachoeira. Tem que fazer a mesma coisa. Isso. Boa parte da Carta do Brasil, que é bem diferente. Deu cartas a países sobre novas tarifas, se não Bom, isso é a mesma coisa, né? Aí os brasileiros ficaram bravos, ó. Flodaram o Trump. Ele teve que fechar. Ele teve que fechar os comentários. Mariana já consegue aqui conosco para trazer outro tipo de repercussão.